Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 38 minutos e vamos falar agora de um assunto bastante polêmico, a Ferrogrão. Pois é, essa rodovia aí que tem um traçado de aproximadamente 1.000 quilômetros, tem uma estimativa de custo de 20 bilhões, ferrovia, o que eu falei? Falei rodovia, o Kleber está aqui falando no meu ouvido. É ferrovia, desculpa, gente, é ferrovia, é a Ferrogrão, um custo estimado aí de 20 bilhões de reais. E já falamos aqui no programa anterior que existiria todo o movimento, manifestações em relação a esse traçado da Ferrogrão. Para o setor produtivo, é muito importante porque melhora todo o escoamento, tira aí uma grande frota das rodovias. Então, sobre este assunto, a gente vai falar agora com o Sérgio Guimarães, que ele é engenheiro civil e também especialista em políticas ambientais. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Notícia de Frente. Bom dia. Olha só, vamos começar falando sobre a polêmica. A gente vai discorrer aqui sobre vários pontos em relação à Ferrogrão, mas existe um traçado dela que margeia aldeias indígenas. Esse seria um dos pontos centrais do fato de que GT, que é um grupo de trabalho que reúne inúmeros profissionais e entidades, acaba não olhando com bons olhos para a Ferrogrão, ou seja, a GT não quer essa ferrovia ou não é bem assim? O que defende essas instituições? Olha, eu acho que a abordagem, em vez de a gente falar desse projeto de ferrovia, a gente tem que falar do escoamento de commodities em Mato Grosso, né? Então, nós estamos falando de ferrovias, né? Alternativas de ferrovias, né? A gente tem essa alternativa aí que você falou, tem a ferrovia estadual, que foi lançada recentemente pelo governo do estado, e a gente tem a FICO, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Então, acho que o Mato Grosso está no momento, né, de... Primeiro, alguns pontos que são importantes, né? É fundamental o Mato Grosso pensar em alternativas ferroviárias nesse momento. Eu acho que o transporte rodoviário, pelo volume de produção de Mato Grosso, ele não é mais suficiente, né? Então, é um momento importante de Mato Grosso buscar saídas ferroviárias. Agora, o que se coloca qual que é a melhor alternativa? Quais são as melhores alternativas, né? Então, a gente tem, por exemplo, a primeira alternativa que, a meu ver, é a melhor, ao nosso ver, né, porque eu estou falando aqui em nome de um grupo de cerca de 40 organizações da sociedade, incluindo universidades, estudiosos, né? Então, as melhores alternativas que se tem são, primeiro, a ferrovia estadual, né, porque ela está integrada ao sistema ferroviário nacional, né? Ela tem cargas durante o ano todo, porque não vai carregar só grãos, ela tem transporte nos dois sentidos e já se conecta com saídas a leste do Brasil, onde podem aportar grandes navios, né? Então, essa é uma alternativa considerada importante. A outra alternativa é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que se conecta, num primeiro momento, à Ferrovia Norte-Sul e também à Ferrovia Oeste-Leste, né, que está sendo construída. E a terceira alternativa que está sendo falada é essa possibilidade dessa ferrovia Ferrogrão, que é uma ferrovia desconectada do sistema, ela não é integrada no sistema ferroviário brasileiro. É uma ferrovia sazonal que vai carregar em um sentido só durante 6 meses, a safra, durante o resto do ano não funcionaria, né? E levar produtos para ser colocados numa hidrovia do Rio Tapajós, no Rio Amazonas. Então, essas comparações, elas têm que ser feitas, né? O Brasil tem um desafio muito grande, que é melhorar a sua infraestrutura, né? Infraestrutura logística e de transporte, mas é fundamental que os projetos a serem escolhidos, que a decisão a ser tomada sejam os melhores projetos
de infraestrutura. E as análises que têm sido feitas até agora, os estudos que têm sido feitos até agora, mostram claramente, a própria lógica, né, mostra claramente que essas alternativas são melhores do que essa proposta da chamada Ferrogrão. Nesse sentido, eu acho que o governo do Estado fez um movimento bastante interessante no sentido de lançar essa ferrovia estadual, né? Acho que foi um passo importante e saiu na frente, né? Agora, é claro que o discurso do governo do Estado diz, olha, nós queremos as três, né? Mas, na realidade, não existe espaço para as três ferrovias, não existe produto para isso. Cleber Lima, professor? Eu queria... a minha pergunta é com relação ao seguinte, a pauta ambientalista é a mesma pauta que foi da hidrelétrica de Belmonte, com relação às possíveis agressões ao meio ambiente, né? E outra, complementando essa pergunta, né? Quem é que financia essas ações todas por conta dos ativistas europeus e americanos? Quem é que está à frente disso e qual é o interesse exatamente disso? Olha, a pauta ambientalista, ela não é só ambientalista. Nós estamos falando aqui, você viu que eu fiz uma fala aqui agora que eu não falei meio ambiente ainda, né? Eu falei em comparação de projetos de ferrovia, né? Então, a pauta ambientalista, ela é mais ampla do que ambiental, né? Nós estamos buscando as melhores alternativas de projetos e desenvolvimentos para o Brasil, né? Agora, claro que hoje nós temos uma abordagem global, né? Quando nós estamos falando em uma abordagem que questiona um projeto, questiona um modelo de desenvolvimento, nós estamos falando do mundo todo, da mesma forma que o agronegócio, ele é exportado para o mundo todo, ele é financiado, ou seja, nós vivemos em uma pauta global. Mato Grosso faz parte, é um player, né, global, tem interesses do capital do mundo todo. Da mesma forma, as organizações ambientais têm preocupações, não só no Brasil, mas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, têm preocupações ambientais. Por quê? Porque a Amazônia tem um impacto no clima global, não é só no clima brasileiro. Então, é natural que essas preocupações elas sejam globais, né? E quem financia são organizações nacionais e internacionais que financiam o terceiro setor no mundo todo, né? E não só no Brasil, mas financia na Europa, financia nos Estados Unidos, financia no Brasil, financia na Ásia, financia na China, né? Então é uma coalizão internacional, né, que financia esse trabalho, da mesma forma que o capital financia atividades econômicas do mundo todo. O senhor não concorda que essas empresas, esses países que financiam movimentos ambientais como esse, né, com relação à questão da Ferrogrão no Brasil, com relação a Belmonte no Brasil, não conseguem resolver os seus próprios problemas? Eles mesmos têm problemas ambientais gravíssimos, como a França, como a Alemanha, por exemplo, os próprios Estados Unidos, que abandona direto o protocolo de Kyoto, o protocolo de Paris. Por que é que eles não resolvem as questões ambientais dele e querem intervir exatamente na produtividade, no desenvolvimento, caso realmente essa Ferrogrão saia aqui para o estado de Mato Grosso? É apenas uma pergunta. Eu queria entender porque na minha cabeça fica meio desconexo isso, né? Olha, sinceramente, eu acho que esse é um argumento, é uma falácia. Na realidade, quando se fala em financiamento da questão ambiental, por exemplo, nos Estados Unidos, cerca de 5% do financiamento de organizações do terceiro setor são para fora do país. 95% financiam problemas dentro dos Estados Unidos. Tanto problemas sociais quanto problemas ambientais. Na Europa, a mesma coisa. Então, é porque para nós, aqui no Brasil, esses problemas não são abordados, né? Mas o financiamento não chega nessa faixa de 5%. Né? Então, eles estão buscando, claro que eles têm problemas, mas o que eu acho interessante é o seguinte, nós precisamos discutir os nossos problemas.
E esses são problemas reais e concretos. O problema do desmatamento da Amazônia, que tem impacto aqui no Brasil, que tem impacto no mundo todo, nós precisamos discutir. Eles estão discutindo os problemas dele. Nós podemos discutir também, claro, as emissões de carbono do mundo chamado primeiro mundo, né, são muito maiores que as do Brasil. Né, assim, 80% das emissões de carbono. Mas no Brasil, 70% das emissões vem do desmatamento, da mudança de uso do solo. Então, eu não vejo que são coisas que devem... Primeiro você resolve os problemas de vocês para vir falar dos nossos. Nós também falamos dos problemas dele. Nas reuniões internacionais nós falamos, claro, das emissões, das termoelétricas, das emissões de carbono. Nós também falamos dos problemas dele que incomoda lá. Então eu acho que uma coisa não... Eu vejo que uma coisa não influi na outra. Nós precisamos discutir o nosso problema aqui no Brasil, principal com relação às mudanças climáticas, é o desmatamento da Amazônia. Tão forte que e os cientistas já vêm dizendo isso há muito tempo, e esse ano a gente está mais uma vez provando, né, a quebra de safra, né, a redução, nós vamos ter uma safra menor do que no ano passado. Nós temos aí uma crise hídrica, uma crise energética, um aumento nas contas de luz aí na parte de 50%. Está todo mundo sentindo isso diretamente no bolso. Né? Então, são esses problemas que nós temos que discutir, são esses problemas que nós temos que enfrentar. Né? Então, isso não quer dizer que nós não vamos discutir também os problemas dos outros países, mas são os outros países que têm que resolver. Nós temos que resolver os nossos e cobrar dos deles também. E eu vejo que o mundo globalizado, como nós temos hoje, é bem-vinda essa discussão para nos ajudar a refletir, a ponderar e a resolver os nossos problemas. Sérgio, eu estou pedindo até para a nossa técnica exibir aí um mapa que nós obtivemos aqui com o Francisco Vuolo, que é um dos grandes entusiastas aqui das... Eu acho que está um pouco pequeno, não tem como aumentar lá, Verônica? Assim, dá um zoom aí, mais um pouco. Para a gente poder situar essa Ferrogrão nesse contexto das 3 ferrovias que nós temos hoje como possibilidade em Mato Grosso. Aquela linha, se ele puder mostrar lá com o mouse, aquela linha vermelha contínua, que está na parte superior do mapa, é essa aí. Essa aí é a Ferrogrão. Ela começa ali em Sinop e por 1.000 quilômetros vai até Miritituba, no Pará. Abaixo um pouquinho, no pé dessa linha vermelha, nós temos uma linha pontilhada que vai à direita. Se puder seguir com o mouse. Não, à direita, essa aí desce, essa vai para o sentido oposto. Essa aqui, isso, que é a FICO, que vai nos ligar lá aos portos do Maranhão, para a saída ali para o Nordeste. E a linha pontilhada verde, a outra que desce ali, é a rodovia estadual de aproximadamente 400 essa aí. Isso, melhorou bem. Essa pontilhada verde é a rodovia estadual, que vai ligar Lucas do Rio Verde a Rondonópolis, numa distância de aproximadamente 300, mais de 600 quilômetros, né? Estou mostrando isso aí para o nosso telespectador ter uma ideia mais clara do que nós estamos falando, Sérgio. É o seguinte, ao longo dos últimos 40 anos, o 90% ou mais da produção de grãos de Mato Grosso sai por essa saída sul. Vai lá de Sinop, daquela região do Nortão inteira, do Chapadão do Parecis, que é aqui essa região de Tangará da Serra, aqui do Médio Norte, né, região de Lucas, Sorriso, Nova Mutum, Diamantino. Toda a produção de grãos de Mato Grosso, que é muito expressiva, que é a maior produção do país, saía pelo sul, por estrada, até que chegasse a ferrovia, que chegou a Altaraguá, agora chegou a Rondonópolis, para os portos do sul, de Paranaguá ou de Santos. E hoje você tem uma nova região, ou novas regiões produtivas sendo incorporadas ao agronegócio em Mato Grosso, mais para o norte.
Quer dizer, não é mais econômico, não é mais viável, não é mais interessante que, em vez de... Porque mesmo com a rodovia chegando a Lucas do Rio Verde, ainda tem uma distância enorme que ela teria que chegar, que a produção teria que percorrer até chegar a Lucas. Ou hoje até chegar a Cuiabá ou até chegar a Rondonópolis. Não seria mais inteligente, mais barato, mais viável que essa produção saia pelo norte, pelo Pará? Aí você fala da hidrovia, mas ela é uma hidrovia bastante utilizada já, rios bastante navegáveis, já é utilizada como meio de transporte e a gente não teve até hoje nenhum incidente grave do ponto de vista ambiental com o uso das hidrovias. Por que efetivamente que vocês apontam que essa ferrovia não é viável? Bom, primeiro, em termos de comparação, né, essa extensão e essa proposta da ferrovia estadual, que é essa primeira que você falou, que é a extensão da Ferronorte, que está até Rondonópolis hoje, ela transporta, ela se expande por uma região que produz grãos, né? Aí passando por Primavera do Leste e subindo até Lucas. As ferrovias, elas são naturalmente transporte intermodal, né? Para chegar na ferrovia, o transporte deve ser feito de caminhão normalmente, para percorrer maiores distâncias, né? Então, tem um outro ponto, que é o seguinte: hoje são os grandes navios, né, que transportam esse produto até os principais mercados consumidores do mundo, principalmente a China. Se você comparar a possibilidade, primeiro que não é muita diferença a distância entre a região produtora do médio norte de Mato Grosso, né, para Santos, ou saindo pelo leste, ou para Itaqui, ela não tem distância significativa diferente do que seria, vamos dizer, essa distância entre da proposta, do projeto da Ferrogrão, com mais a distância das barcaças do Rio Tapajós e no Rio Amazonas, né? Ou seja, o volume que hoje é transportado nessas barcaças é muito menor do que o que seria transportado caso fosse construída a Ferrogrão, né? E o tamanho das barcaças previstas também é diferente, né? Então, em termos de transportes, não há diferença, né? Não há diferença. Agora, não há diferença significativa, né? O que está por trás desse projeto da Ferrogrão é uma possibilidade de expansão de área plantada dentro da Amazônia. Os estudos de impacto ambiental da Ferrogrão não consideram isso, não foram feitas consultas às populações tradicionais. Não foram 3 anos de consulta, de estudos, de reuniões e audiências para discutir? Não foram feitas consultas, foram feitas algumas audiências públicas. Consultas como devem ser feitas, não foram feitas. Isso está nos estudos, tem o TCU, Tribunal de Contas da União, está com projetos suspensos, porque não foram feitas consultas. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o projeto porque ele corta um parque nacional do Jemanchim. Tem um conjunto de coisas que não foram consideradas no estudo de impacto ambiental, né, e que precisam ser consideradas. E a possibilidade de expansão das áreas plantadas dentro da Amazônia é uma possibilidade real, né? Principalmente áreas incorporadas por meio de grilagem, de uma forma de desmatamento ilegal, que é hoje 95% do desmatamento da Amazônia. Então, se você coloca todos esses pontos numa balança, né? Claro, nós estamos fazendo estudos, já fizemos alguns estudos, já temos alguns pontos, que são esses pontos que eu estou falando aqui, mas existem outros estudos, comparação de cenários que nós estamos começando a fazer agora, para que esse ponto
para que essas alternativas elas sejam comparadas e que a decisão técnica a ser tomada, a decisão a ser tomada, ela seja técnica e ela seja a melhor decisão de expansão, de produção, expansão de transporte em Mato Grosso. E nós temos que limitar isso porque o desmatamento, a continuidade do desmatamento, nós estamos aí com 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. Né? Mato Grosso é o segundo estado que mais desmata, o Pará é o primeiro. Então, está nessa rota aí. E nós temos, no caso da Ferrogrão, nós temos a saída pela 163 que já está funcionando. Deixa eu insistir na pergunta da viabilidade econômica, que esse argumento que você acabou de usar opõe o desenvolvimento econômico à preservação ambiental, que é um dilema clássico, né? Quando todo mundo já fala em desenvolvimento sustentável, que seria o foco hoje de produtores e ambientalistas. Eu tive acesso a uma carta que vocês enviaram aos bancos financiadores, dizendo o seguinte: olha, não financiem, não emprestem dinheiro para esse pessoal construir essa ferrovia, porque eles não vão dar conta de pagar. Primeiro, porque eles subestimaram o valor do investimento, é muito maior do que eles estão dizendo que é, e segundo, porque não vai ter movimentação de mercadorias em número suficiente para pagar a conta desse investimento. É esse foco da inviabilidade econômica que eu estou querendo que você explique melhor para a gente, até porque eu acho isso inovador do ponto de vista do discurso ambientalista. Já que eu não estou conseguindo sensibilizar com árvore derrubada, com índio desaculturado, desalojado do seu habitat natural, eu vou usar um argumento com você que talvez você entenda. O financeiro, você não vai receber se você emprestar esse dinheiro. É isso que eu estou querendo entender. Só para complementar, Kleber, eu vou aqui colocar o dedo na sua pergunta, porque o próprio ministro de Infraestrutura disse que um dos maiores problemas, no caso, é recurso financeiro, mas esse problema não existiria, até porque existem muitos interessados. Só para complementar o que você está dizendo, viu? Olha, nós vivemos num mundo que a lógica econômica ela é fundamental que a gente avalie. Então, isso é uma adição à argumentação ambientalista. Nós viemos trabalhando, Kleber, já há muito tempo, desde a Eco 92, e nós viemos sempre afirmando que não há oposição entre o discurso ambientalista e o discurso de desenvolvimento. Nós temos a visão de que aonde há destruição ambiental, o desenvolvimento não tem sustentabilidade, ele não tem sustentabilidade no tempo. Né? Ele pode até gerar um ciclo econômico no primeiro momento, mas ele, com o tempo ele não se sustenta. Então a gente procura mostrar, e é o que nós estudamos e que os estudos têm mostrado, é que quando há desenvolvimento realmente concreto, realmente real, realmente sustentável, não existe essa oposição entre desenvolvimento econômico. Não teríamos mais mortos nas rodovias também, não precisa ser levado em consideração toda uma questão social diante do tráfego imenso das rodovias, o que tiraria em relação a isso, esse movimento todo, a gente teria um outro benefício. Estou falando aqui de preservação de vida, de preservação ambiental também, por conta da poluição. Não existem outros apontamentos tão importantes? Claro que existem, né? É claro que existem. Né? Nós temos, porque tem uma questão central, né, nessa discussão, que é a questão do desmatamento, que é a estabilidade do clima, que é a própria produção de agronegócio, né, que já está sendo impactada, né, e que os estudos estão mostrando que será cada vez mais impactada. E esses pontos nessa carta, Kleber, que vários estudiosos fizeram, várias organizações fizeram, é do sentido de buscar contribuir com a decisão dessas instituições financeiras, né? Mostrar a argumentação de qual é a melhor alternativa para ser financiada, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, essas 3 alternativas de ferrovias para Mato Grosso,
Nós temos duas, né, que é o caso a Ferrovia Estadual, quanto a FICO, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que são inteiramente financiadas pela iniciativa privada, né? No caso do projeto da Ferrogrão, tem a perspectiva, o governo fala, tem a perspectiva de colocar 2 bilhões de recursos privados, de recursos governamentais nesse projeto. Professor, então, pode prestar uma pergunta? tem a contribuição dos recursos públicos, que não é desejável nesse momento e nem tem disponíveis. Só para complementar a pergunta da Luciana, quando você tira 4 mil caminhões de uma rodovia que faz transporte, que faz escoamento de soja, de milho, seja lá qual for o commodity, você não está agindo de forma a atender aos interesses ambientais, vamos dizer assim? Esse é um ponto. Outra coisa, tecnicamente falando, considerando que o senhor é engenheiro, fala-se tanto de desmatamento, mas que tamanho de desmatamento é esse para se fazer uma ferrovia como essa? Quando qualquer uma das ferrovias tira 4 mil caminhões, não é só a Ferrogrão, porque a produção é a mesma. Então, ela vai chegar em Lucas, a FICO também tem perspectiva de chegar em Lucas e a outra está dizendo que vai sair em Sinop, né? Então, tanto faz, qualquer uma delas tira 4 mil caminhões, né? Então, nós estamos falando de ferrovias, foi o que eu falei no início aqui, né? Então, qualquer uma delas tira, né? Ok, Sérgio, muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Essa foi a entrevista com o Sérgio Guimarães, que é engenheiro civil e também especialista em políticas ambientais. Falamos aqui da Ferrogrão. Agora, amanhã, nós vamos receber também o presidente do Fórum Agro, Itamar Canosa, para que a gente possa ampliar esse debate sobre a Ferrogrão. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho.